Vamos chamar aqui os ilustres palestrantes da tarde de hoje, desse primeiro painel. Primeiro, convidando o João Profeta à mesa. João, o Profeta. E, em seguida, convidando Dino Marques à mesa. Abrir aqui para vocês a saudação inicial e depois a gente começa efetivamente a palestra. Posso iniciar já? Boa tarde a todos. Eu me chamo João Profeta, profeta de sobrenome mesmo. Queria iniciar falando para vocês, contando, na verdade, um pouco da minha história. Eu entrei na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia com 19 anos, tinha feito a prova com 18. Então, algo de integração entre gerações, eu diria que eu tenho um pouco de experiência, por mais que eu tenha pouca idade, digamos assim. E quando eu entrei na Secretaria da Fazenda, eu senti muita dificuldade, até mesmo por conta da diferença de idade entre as pessoas. Eu acho que a média de idade, quando eu cheguei, era de 55 anos. Então, eu tinha menos da metade, basicamente, da idade do pessoal. E também, dentro do meu concurso, a segunda pessoa mais nova tinha 6 anos a mais do que eu. Então... Aproximar mais? Então, dentro do meu próprio concurso, eu tinha um desafio de me integrar até com meus colegas. Eu sou da geração Z, a partir do ano 2000, e, bom, eu tive esse trabalho de me integrar com o pessoal. Também na Secretaria da Fazenda, o que eu percebi foi que tinha um buraco muito grande, digamos assim, entre os concursos que foram feitos. Teve concurso de 89, 94, 2004, depois ficou um tempo grande sem ter concurso, o penúltimo que teve foi 2019, e o último foi 2022, que foi justamente o meu. Então, na Secretaria da Fazenda da Bahia, realmente, a gente tem um desafio muito grande lá, que é essa questão de gerações. Então, eu me senti um pouco, como é que eu posso falar? Justamente uma certa dificuldade. E, para além disso, eu também fui diretor do sindicato do Sindicefaz da Bahia e recebi esse convite justamente pela minha vontade de querer ajudar a categoria. É justamente a história que Zé Antônio falou da presidenta do Sindicato dos Auditores aqui de Aracaju. Eu, desde que tinha chegado na Secretaria da Fazenda da Bahia, eu tinha noção de que eu não queria continuar lá, principalmente por conta de carreiras e outras coisas a mais. Mas, ainda assim, eu aceitei o convite de ser diretor sindical justamente porque eu chego em um lugar não só para ser mais um. Eu gosto justamente de agregar valor, eu gosto de lutar pela categoria. Eu sou uma pessoa que me dedico bastante em ajudar o próximo. E receber esse convite para mim foi muito interessante porque eu realmente gosto de ajudar o próximo. E foi um desafio interessante. O sindicato da Bahia me agregou bastante. Tive a oportunidade de conhecer muitas coisas, de aprender várias coisas. E esse 1 ano e meio que eu passei lá foi de extrema importância para a minha vida. Também, no Sindicato da Bahia, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas excepcionais, que Joaquim, inclusive, que é o diretor jurídico do sindicato, me falou uma frase que me marcou bastante, que é: "Cai tu fora do bando é comida de onça". O que é que isso significa? Muitas vezes a gente sozinho, como auditor fiscal, como fiscal de tributos, o que quer que seja, a gente não é nada. A gente é facilmente engolido pela administração, a gente é facilmente nocauteado pela administração, só que quando a gente está junto, quando a gente está unido, nossas forças se somam. E isso, para mim, foi muito impactante. Eu tive essa oportunidade de transmitir essa informação para os meus colegas, porque tinha uma certa... como é que eu posso falar? Tinha uma certa resistência do pessoal mais novo do meu concurso, não quero me integrar com o pessoal mais antigo, porque isso, porque aquilo, mas eu realmente cheguei a ponto de discutir com o pessoal e falar: a gente é muito mais forte junto,
Não adianta nada a gente ficar brigando, discutindo entre nós mesmos, sendo que a administração está toda unida e o principal objetivo deles é enfraquecer a categoria. E justamente nisso, eu saí de lá com a sensação de dever cumprido, porque eu tive a oportunidade de agregar muita gente ao sindicato, agregar no sentido de trazer ideias, de contribuir, e foi justamente nessa minha participação no sindicato que as ideias dos novos servidores foram ouvidas. Também uma frase que me marcou bastante é que quem não é visto não é lembrado. Então, justamente nessa minha participação na diretoria do sindicato, eu tive a oportunidade de apresentar ideias, de propor coisas que me trouxeram muito conhecimento e ajudaram bastante nossa categoria. Quando eu cheguei na Secretaria da Fazenda em 2023, o ambiente era totalmente diferente de agora quando eu saí. A gente conseguiu avanços, obviamente não foram todos que a gente desejava, mas foi muito importante e justamente essa participação dos novos servidores, que eu consegui engajar alguns de participar, que ajudou para conseguir as melhorias que a gente teve. Também eu acho que é importante a gente unir conhecimento, a gente unir categoria, porque não são duas carreiras diferentes, falando dos novos e dos servidores mais antigos da casa. São duas gerações que não são opostas. São duas gerações que são complementares. Os servidores antigos, com certeza, têm um conhecimento tácito, têm um conhecimento da casa de 30 anos, de 20 anos, de 15 anos, e os novos servidores que chegaram têm as ideias, têm a disposição, e o ideal é justamente unir o melhor dos dois mundos. Falando um pouco também sobre o meu trabalho lá na Bahia, não diretamente envolvido no sindicato, eu tive a oportunidade de trabalhar com Sheila, que foi minha chefe por 8 meses, e para mim ela foi uma pessoa excepcional, porque toda a ideia que eu tinha, basicamente, toda a dificuldade, ela teve todo o prazer de me ajudar, ela era super receptiva com as ideias, e é justamente nessa questão de agregar conhecimento. Ela não era o tipo de chefe que falava, profeta, você chegou agora, você não sabe de nada. Ela era a chefe que, profeta, você está apresentando isso, você está fazendo isso, eu acho que é interessante para o Estado, eu acho que é interessante para a gente, vamos comprar essa ideia, vamos trocar para frente, que foi justamente isso que me valorizou bastante. Eu, como servidor, me senti muito valorizado, me senti muito, como é que posso dizer, muito representado. Eu tive a oportunidade justamente de trazer meu conhecimento, agregar valor para o Estado, e eu fui muito bem recepcionado pela Secretaria da Fazenda, principalmente pela minha chefe, Sheila. Então, essa parte dos novos servidores na Bahia, porque uma parte dos meus colegas justamente ficavam nessa segregação de gerações. Que é isso, é aquilo, por conta de que é mais antigo, que é mais novo. E eu tentava ser o máximo possível agregar os dois mundos. Porque, a bem da verdade, todos nós unidos aqui somos muito mais importantes, somos muito mais fortes do que se a gente ficar discutindo entre si. Acho que a ideia que a gente tem que ter aqui é que não é uma disputa entre duas gerações, a gente tem que se complementar. São servidores antigos com conhecimento e servidores novos com a energia e a disposição de seguir a luta. E é com isso que eu encerro minha fala aqui, quero passar para a Dina agora, que vai dar continuidade um pouco mais no que eu falei. Bom, com a palavra, Dino Marque. Boa tarde, pessoal. O menino Dino Marque. Dino, podem me chamar de Dino, facilita a comunicação. O Dino Marque é muito inflado. É muito bacana ver o profeta aqui palestrando. Conheci ele como servidor da Bahia e hoje é colega meu de trabalho, de carreira, auditor fiscal do estado do Pará.
Baiano também, minha origem é baiana, sou do interior da Bahia, lá do extremo oeste da Bahia, não sei quem conhece ali, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães. Fui fiscal municipal por 8 anos em Luiz Eduardo Magalhães. Ali eu meio que conheci já um pouquinho do que é luta sindical. Só que lá, Zé, era um pouco diferente. O sindicato era pelego. Eu brigava com o sindicato, porque era pelego. Era muito comum, eu me recordo, os colegas servidores me procurarem no meu setor tributário para consultoria jurídica. Minha formação de origem é jurídica. Eu sempre tive essa garra, essa gana de estar participando, de estar contribuindo. E é importante eu falar um pouco dessa trajetória pessoal para poder chegar na parte da integração, para chegar na parte do que é necessário para a gente conseguir avançar nesse sentido. Porque cada um aqui tem lutas individuais, tem vivências individuais, elas vão agregando e vão construindo sua personalidade. Ali do interior da Bahia, eu também sempre fui muito aguerrido, participando de várias coisas. Posteriormente, comecei a estudar para a área fiscal, depois que me formei em Direito, e comecei a fazer prova em todo o estado, em todo o Brasil, todo. E fui parar no estado do Pará. E, sim, foi uma das melhores coisas que me aconteceu. E não é somente, né, a questão financeira, que reconheço, é uma remuneração robusta, a gente continua lutando para sempre estar valorizando, mas é porque foi um estado acolhedor. Ali eu descobri o que é, sabe, hospitalidade, acolhimento. Porque em vários órgãos, setores públicos que eu já fui, não era comum aquela recepção, aquela educação, aquele acolhimento, integração. E não tem como deixar de falar de Charles Alcântara, né? Hoje ele é o atual vice-presidente do Sindifisco Pará, e é meu mentor. Quando eu tomei posse em fevereiro de 2023, quando eu tomei posse como auditor fiscal do estado do Pará, eu fiquei assim abestalhado. Nunca vi tanta educação, nunca vi tanto acolhimento, tanta orientação. E quem estava fazendo isso era a antiga geração que a gente está falando aqui. Ali naquele momento eu percebi que eram diferentes. Porque eu já tinha essa visão que para poder a gente agregar, engajar colegas, a gente tem que falar a língua deles, mesmo que muitas vezes a gente não concorde com as ideias. A gente vai lá, escuta o que ele tem a dizer e educadamente discorde, se for o caso, mostre seu ponto de vista, mas precisamos falar a mesma língua. E eu acho que a diretoria do Sindifisco Pará fez isso, porque eu vim da Bahia, de Luiz Eduardo, com uma perspectiva muito ruim do sindicato. Porque, como eu disse, o sindicato era pelego, era um sindicato difícil de lidar. Então, eu não achava que fosse uma coisa que fosse diferente em outros locais. E ali era diferente. E não só isso, eles começaram essa integração, eles tiveram essa iniciativa, eles falaram a nossa língua, a língua da minha geração, a língua da geração do profeta, a língua de quem estava chegando. Eles sabiam que haveria esse desafio. E aí ele conseguiu, aos poucos, ir conciliando as diferenças intergeracionais, que é basicamente o tema dessa palestra, desse bate-papo nosso. Então, foi um planejamento, não foi uma coisa que ele fez assim, como diria na Bahia, na tora. Eles se planejaram, colocaram isso em seu planejamento estratégico. Como é que podemos fazer para atrair as novas gerações que estão chegando? Porque houve um concurso no estado do Pará em 2013. Desde 2013, eu acredito que houve pouca participação sindical. O pessoal que continuou ali nas lutas, a maioria, não que não houvesse, houve, mas não foi tanto. Isso era um perigo, porque a administração percebe quando não há aderência, quando percebe uma dissidência ali, mesmo que velada, por conta de atritos geracionais. Eles perceberam isso e começaram a planejar. A partir disso, logo quando eu cheguei também, além desse acolhimento, o sindicato ele nos selecionava, pedia ajuda, voluntários. Isso fazia o quê? Fazia o que a gente já participasse, meio que indiretamente, da atividade sindical. Tem um colega Rangel, que também é baiano, ele é o diretor jurídico hoje lá do Sindifisco. Hoje tem 2 baianos na diretoria do Sindifisco, eu na presidência e o Rangel na diretoria jurídica, e os 2 novatos do mesmo concurso de 2023.
o Rangel, logo no começo, quando começamos as lutas por uma verba indenizatória que a gente nem está recebendo, né, ela é sabor indenizatória, está só no papel, o Sindifisco instituiu um grupo de trabalho, uma comissão de estudos, e colocou ali colegas novatos, acabaram de chegar, e normalmente em outros locais nós éramos tratados que nem cachorro de rua, nem olhavam em nossa cara. Ali não, a gente já, estamos valorizando, vamos estudar isso aqui. Rangel já trabalhou naquele momento naquela comissão de estudo de verbas indenizatórias. Dali saíram algumas propostas que futuramente transformou-se na verba compensatória que nem estamos recebendo, mas aí não é culpa nossa, foi o secretário na sacanagem dele. Posteriormente, eu também fui engajado numa comissão de estudos do teletrabalho, e era uma pauta que era muito cara para mim, eu sempre gostei desse assunto, fui entusiasta desse assunto. E quando chegamos na Secretaria da Fazenda, o secretário René fez uma palestra lá para a gente, dizendo que tinha ojeriza do teletrabalho. Ele tem a doutrina, ele trouxe a doutrina de Minas Gerais, e a gente sabe como é que está Minas Gerais nesse momento. Boa parte do que acontece lá foi esse atual secretário quem fez, quem criou, quem participou de todas aquelas coisas. E eu não tive medo, o pessoal tinha medo de falar desse assunto, tinha medo de falar qualquer assunto, tinha medo de dar ideias. E eu não tive medo, eu comecei a falar, a participar, a me entrosar, mesmo estando no interior. E aqui chega num ponto importante que o profeta falou, de quem não é visto não é lembrado, porque o nosso estado é continental, sabe? Tem regionais lá que estão a mais de 1.000 quilômetros da capital. Onde eu estou lotado, no interior, na cidade de Marabá, 580. E havia essa sensação de distanciamento da Secretaria da Fazenda, de não pertencimento. E o sindicato, ele trabalhou contra isso. Ou seja, não foi só na recepção que eles nos acolheram. No dia a dia, a gente sentia a presença do Sindifisco naquele estado continental, fosse em Marabá, fosse em Altamira, Santarém, Redenção, milhares de quilômetros. A gente sentia que estava presente ali o sindicato, mesmo que fisicamente naquele momento não estivesse. O nome do programa era até Caravana do Sindifisco, que era importante lá, não tem jeito. E eu participava mesmo no interior de tudo, né? Tinha que ser revisto. E eu levei essa demanda para a Secretaria da Fazenda. Em outros grupos de trabalho que eu participei, eu falava para eles, o interior está esquecido, os colegas que querem participar, os novatos, todos foram para o interior. Eles querem participar, eles querem fazer coisas, mas isso não foi com o Sindifisco, foi com a Secretaria. E algumas coisas melhoraram nesse sentido. Mas, enfim, continuando lá atrás. A partir desse momento, desse engajamento na questão do teletrabalho, o sindicato fez mais um grupo de trabalho, uma comissão de estudos que eu liderei, fizemos um trabalho muito bom e fizemos uma palestra no nosso Conefisco em 2023 ou foi 2024. E falei olho no olho da gestão, da alta gestão sobre esse assunto. E começamos ali a evoluir. Foi esse tema que fez com que tantos colegas novatos me abraçassem ali como um representante, quanto também a antiga geração, porque eu não deixava de falar deles. Por exemplo, hoje, uma das pautas que vamos brigar muito, que eu falo lá o tempo todo e enalteço isso, é a verba de saúde, de compensação. A gente tem que brigar por ela porque ela contempla os aposentados. Então, desde aquele momento, além de falar de uma pauta que é cara para a categoria nova, para o grupo novo, para a nova geração, eu falava também daquilo que é importante para a antiga geração. Eu entendia que isso era conciliação de interesses, era integração. Em diversos momentos, os aposentados nos apoiavam em pautas que só competia aos ativos, normal. E eu estou falando de aposentado, mas não se trata só de aposentado. Tem a galera que não se aposentou ainda e que, às vezes, não tinha tanto interesse em determinados assuntos da nova geração. E normal, natural. Mas quando você mostra respeito, deferência e também dedicação em prol de pautas deles, você vê que há uma sinergia. Eles sentem isso, a gente não pode ficar só nas palavras. Daí eu volto para aquele início da gente falar a língua, mas é falar a língua um do outro. Eu quero falar a língua dos colegas da antiga geração e os colegas da antiga geração já falaram nossa língua, porque eu já estou aqui nessa posição. Então, é um dever meu, é um sentimento meu de obrigação, de trabalhar e de continuar conservando essa sinergia, essa união. Lá uma coisa que eu rebato muito, e já aconteceu, né, e tem em vários locais. Conversando com o Francelino, ali do FENAFISC, ele contou alguns episódios de divisão entre ativos e inativos.
Pode parecer até inocente, assim, que foi naturalmente, e às vezes acontece naturalmente essas divisões, mas muitas vezes tem pessoas interpostas da administração que, a pretexto de estarem dando ideias, na realidade estão ali já inserindo uma divisão, e já surgiu pequenos ruídos, e a gente tem que combater essas divisões, esses pequenos ruídos. Acontece o tempo todo, mas é só o lado deles, mas é só... Não, a gente não deve permitir isso, e deve o tempo todo estar trabalhando nessa motivação. Aí voltando novamente, porque é muita história. Com essa representatividade que os colegas da minha geração sentiram em relação a mim, eu consegui buscar com a geração intermediária, que eu chamo que é de 2013, e com a geração antiga, uma sinergia. O Sindifisco, na figura de Charles Alcântara, tem a Débora, Marluce, Pegado, são os colegas da antiga geração, me abraçaram, me acolheram, fortaleceram o meu discurso. Isso é muito bom. E também fizeram o que? Me apresentaram, porque o pessoal não me conhecia tanto. Eu estava no interior, eu estou no interior ainda. E isso aconteceu, essa evolução. Nesse momento em que chegamos, eu consegui me tornar, com 3 anos e 3 meses de carreira, presidente de uma entidade tão importante, tão respeitada no estado do Pará e no Brasil inteiro. Tenho rodado o Brasil inteiro e tenho observado o respeito que o Sindifisco tem, e eu quero continuar conservando isso. Passando isso, o trabalho do desenvolvimento de integração intergeracional continua. Fizemos no nosso planejamento estratégico da minha gestão o mesmo objetivo claro, de integrar gerações. Eu mesmo adoro conversar com o pessoal, os aposentados, vai ter o baile deles, eu vou estar lá no baile de Penetra, porque eu gosto de estar participando. E nosso planejamento estratégico, eu recomendo aos colegas, eu não sei como é que é feito aqui, sabe, Zé? Mas lá a gente fez um planejamento estratégico muito detalhado e a gente tenta cumprir cada uma dessas etapas. E a gente reforçou essa ideia da integração geracional. O profeta está aqui é uma coincidência, porque ele veio como representante do Sindicefaz, mas é uma grata e feliz coincidência, porque ele estando hoje no estado do Pará, eu espero que ele continue, né? Não está disputado o homem lá, se vai ficar aqui e lá. A gente vai continuar perpetuando esse sentimento de integração. E na minha gestão, eu tenho pensado em comunicação, marketing, redes sociais. A gente tem que fortalecer muito isso, porque é o que acontece. É assim que se comunica hoje, o meio digital, era da informação, o debate está nas redes sociais também. Por conta disso, lá também no Sindifisco, também uma ideia que a diretoria anterior trouxe, eles implementaram no estatuto a assembleia virtual, podendo ela ser tanto presencial, aqui tem também, exato. E isso é uma coisa que integra, que tem gente que realmente que não gosta de ir, mas participa online. Então, uma das ferramentas de integração geracional que eu vislumbro é a comunicação forte, é a comunicação falando a língua tanto da nova geração quanto da antiga geração. Então, passa assim somente da conversa no tete-a-tete, que é muito importante, da conversa de bastidores, mas também da difusão de ideias e de coisas até divertidas no dia a dia. Aí a gente avança nesse sentido, na integração. Eu tenho certeza, pelo menos, que esse sentimento de divisão não existe lá no estado do Pará, e é uma coisa que eu quero poder contribuir com entidades irmãs que ocorrem em outros estados, que tem muita divisão entre ativos e inativos, e não pode ocorrer. Como o profeta bem falou mais cedo, essas eventuais divisões que ocorrem nos enfraquecem. Porque muito facilmente, se virarmos um contra o outro, não vamos conseguir nada. Se ficarmos agindo um contra o outro, nada. Pode simplesmente os ativos atacarem o objetivo dos inativos e vice-versa. E quem vai sorrir não é a gente, é só a administração. Vai ficar muito fácil para ela. Vai ficar muito tranquilo. E outra, não é para ficar tranquilo para eles, porque olhando bem a fundo, como eu falei, por pessoas interpostas, e já aconteceu tentativas no Pará nesse sentido, eles tentam fazer essa divisão, não somente entre as gerações, mas também dentro da categoria, dentro dos colegas, dividindo. E a gente trabalha nesse sentido, de evitar essa dissidência, evitar essa divisão que nos enfraquece. Aí vem com a questão da como é que a gente pode gerir isso,
Como é que se gere a questão do conhecimento nesse sentido? Pô, o que vocês mais têm, a antiga geração, é conhecimento. Muito conhecimento. Então, eu estou sempre aproveitando de bate-papo com os colegas lá, os mais antigos. Quando chegamos no nosso curso de formação, tivemos ali 3 meses de curso de formação, não ajudou em nada. Quem me ajudou foram os antigos. Cheguei lá, como é que eu faço essa auditoria? Como é que eu cruzo esses dados? Como é que eu pego essa informação? Como é que eu notifico? Como é que eu emito aquele DAI? Como é que eu libero essa mercadoria? O curso de formação não me ensinou isso aí. Quem me ensinou foram os colegas antigos. Então, assim, eu não consigo vislumbrar razões para haver esse conflito. Então, por isso que eu acho que, às vezes, não ocorre naturalmente, ocorre artificialmente, de maneira deliberada, planejada. Porque, como eu falei, é vantagem para a administração. O conhecimento que vocês agregam, para além do conhecimento teórico, esse conhecimento prático, empírico, ele é muito forte. Eu tenho 3 anos e eu sinto que eu não sei nada da administração fazendária. Eu ainda vou ter um colega lá, Samuel, e ele é de 2013, mas já considero antigão. Ele é um crânio, ele sabe tudo, esse completo ambulante. Ele que nos ensinou, e eu tenho certeza que tem vários assim aqui, não tem não? Você até falou no colega ontem da reforma tributária, que esteve em várias. Há um cara desse aí, riquíssimo de informações. Não tem curso de formação, não tem concurso, não tem estudo para concursos que nos dá isso aí. Essa experiência a gente só tem na tratativa, na relação que tem com vocês. Ou seja, a divisão, o prejuízo não é só para a categoria, é até para o nosso próprio desenvolvimento intelectual, profissional. E também, como eu falei, é muito legal ter essa amizade, ter essa, sabe, essa conversa, esse bate-papo. Eu escuto tantas histórias, eu escuto tantas coisas, que inclusive nessas histórias que aparentemente só de diversão, só de brincadeira, carregam um monte de ensinamentos. Eu aprendi muita coisa em piadas que os caras estavam contando de coisas que aconteceram no passado. Brincadeiras ali, mas que ele nem percebeu o quanto ele agregou na minha vida com aquela brincadeira. Porra, isso aí eu nunca imaginei que isso poderia acontecer e acontece. E ele falou na brincadeira e eu já vou estar safo, já não vou cair naquela pegadinha. Então, a gente tem que continuar isso. E eu falo, inclusive, para os colegas antigos, que tem uns que realmente têm essa resistência em se enturmar com os colegas mais novos, assim como tem colegas mais novos que têm dificuldade de se enturmar com os colegas mais antigos, para reforçar, porque não é só uma questão pessoal, aqui a gente trata de questões coletivas. Tudo aqui é coletivo. Todas as decisões que a gente toma é pensando na coletividade. Então, quando a gente pensa em reforçar essa integração geracional, a gente está reforçando a força da categoria. E isso não é só aqui no estado do Sergipe, não é só no estado do Pará, isso tem que reverberar por todo o Brasil, em todos os estados, municípios que têm categoria fiscal. A gente tem que fortalecer isso aqui. Então, é muito importante, e eu agradeço, Zé Antônio, essa iniciativa de nos convidar. Eu fiquei muito lisonjeado de estar aqui podendo falar para vocês, porque está um moleque um pouco mais, não sou moleque, tenho 30 e poucos anos, mas poder estar falando com vocês, de alguma maneira contribuindo com vocês, e também já conversei muito com vários aqui nos 2 dias que estive aqui e aprendi bastante. Então eu tenho a agradecer, porque isso aqui é uma coisa que outros entes, outros sindicatos devem fazer. Devem levar em seus congressos, em suas festinhas, que tem que ter umas festinhas para integrar, tem que fazer umas comemorações, umas confraternizações, que você congregue os 2 grupos, porque não é só aqui na teoria que a gente vai integrar, que a gente vai unir. É também na brincadeira, é na cervejinha, é no bate-papo, é no futebol, é na praia, é no convívio diário. Então, a relação, a integração, ela vai muito além do profissional, ela tem que ter uma carga pessoal também. E eu levo isso comigo também. Então, eu agradeço muito mesmo. Uma coisa que eu acho que deve ser um pontapé inicial, não só aqui, inclusive, eu espero que ano que vem vai haver o nosso Conefisco, e acho que é um tema que a gente vai colocar na reunião também, um bate-papo desse também, para fortalecer lá, para vir outro colega falar também. Até eu lembrei que eu estava em Fortaleza semana passada, e uma colega minha, que também era do Pará, e foi para Fortaleza, foi para o Ceará, Kétila, ela também está na diretoria do sindicato, do Sintaf. Então, para mim foi uma grata surpresa saber disso. Mais uma colega novata, aguerrida, brigona,
sabe? Que precisa, às vezes, de alguém assim. Também uma novata, ela entrou no Pará, ficou 2 meses, foi chamada no Ceará e foi. Mas continuamos amigos, ela contribuiu bastante, ou seja, ela tem 3 anos no Ceará e já está lá. Tem um colega aqui do Ceará, não estou vendo ele, mas ele fala muito bem dela também. Mas ela é uma pessoa maravilhosa. A gente chega com essa energia, com essa vontade de fazer acontecer, mas aproveita ali e suga o conhecimento, a experiência prática, para como vamos lidar no dia a dia sindical. Lá, voltando bem atrás, relacionado ao Charles, que é meu mentor, e assim, não tem, se eu pudesse pagar para ele 10 mil por mês, eu estaria barato, de aprendizado, de trato político, de jogo de cintura, de traquejo, de saber como tratar a hora de bater, a hora de alisar. Aquele cara, ele é magnífico. Então, eu estou tendo uma escola, essa presidência vai ser uma escola para mim, está sendo uma escola. Tem 2 meses e meio que eu tomei posse, e eu já aprendi tanto com aquele cara, com a diretoria em si, mas aquele cara, muita gente deve conhecer, né? Ele é uma referência, Charles Alcântara. Então, é isso. Eu reforço esse sentimento de integração, eu reforço o sentimento de integração, eu reforço que vocês, tanto os colegas antigos quanto os novos, tentem, tanto profissional quanto pessoalmente, se envolverem mais, participarem mais, não só em prol de uma coisinha, mas em prol da coletividade da categoria. Isso é o que eu tenho a deixar aqui para vocês como palavra, e eu encerro minha palestra por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Mas ainda tem o debate aí, viu? Eu tenho alguns questionamentos, mas eu queria registrar a presença do vice-governador Zezinho Sobral. Vem aqui dar uma palavrinha, e candidato a deputado estadual, vem dar uma palavrinha aqui, uma saudação à nossa categoria, Zezinho. Depois de Zezinho, a gente vai abrir para alguns questionamentos. Fala, meu presidente. Tudo certinho? Seja bem-vindo. Prazer. Olá, pessoal. Boa tarde. É uma alegria estar com vocês, grandes amigos. Eu digo quase que parentes, pessoas que a gente quer e admira e quer muito bem. Eu tenho uma relação com o Fisco muito importante, que foi construída à base do representante do movimento sindical e de amizades que a gente tem, que tinham reivindicações, tinham questões que efetivamente precisavam ser solucionadas. O nosso entendimento é de que a importância da categoria, a unidade da categoria, como falou o nosso visitante aqui do Pará, seja muito bem-vindo ao estado de Sergipe, ela é fundamental para um estado forte, para um Sergipe que se desenvolve. Nosso estado é um dos poucos estados do Brasil que tem uma perspectiva de crescimento econômico, social, de população grande para os próximos anos, com a chegada do Sergipe Águas Profundas. E não tenham dúvidas de que o Fisco é um elemento fundamental na equalização, no equilíbrio das nossas contas, na perspectiva dos novos elementos e das arrecadações futuras, a reforma tributária que vai se implantar, ou seja, toda a base de sustentabilidade, de equilíbrio do Estado passa por essa categoria. Reconheço isso, compreendo desta forma. Quando estou e aonde estou atuando na atividade pública, que é aquilo, a opção que fiz da vida, tenho comigo esse entendimento e essa abertura. Tenho a liberdade, né, de construir junto com os... Eu digo os meninos, porque, na verdade, são meninos assim, jovens, né, do coração, que eu tenho assim, com muita intimidade, e eu tenho muita liberdade de manifestar a minha opinião, de sentar com eles e construir boas relações, criar boas estratégias. Porque, como disse aqui, eu prestei atenção à palestra, e o nosso visitante, nosso presidente lá do Pará, disse: comunicação é tudo. A narrativa precisa ser bem construída para que a gente exponha com clareza aquilo que nós estamos defendendo e que não haja informações truncadas na sociedade. E toda vez que o Fisco expõe aquilo que deseja, aquilo que quer, a sociedade abraça, o governo abraça, todos entendem como muito positivo. Eu quero dizer que contem sempre com esse amigo. Estou como vice-governador, todos sabem que vou disputar agora, vou com retorno à Assembleia Legislativa Estadual. Para mim, que gosto da gestão pública, pouco importa qual é o cargo.
O que importa é que você tenha a legitimidade, que você seja mandatário para ser um representante do povo e, através disso, você poder realizar as ações que a gente deseja e estar sempre ao lado daquelas categorias que a gente entende como importantes, como categoria fortes e determinantes para o desenvolvimento de Sergipe. Obrigado pela oportunidade de vê-los mais uma vez. Um grande beijo no coração de todos e obrigado pelos depoimentos em nosso favor. Valeu. Valeu, Zezinho. É uma honra tê-lo aqui, viu? Um abraço. Valeu. Até. Bom, vamos abrir aqui para para debate. Quem tem algum questionamento, quem tem alguma fala a fazer, para os nossos palestrantes. Vai começar por mim mesmo. Dino e Profeta. Essa ansiedade que eu acabei falando no início, da gente integrar os colegas novos, eu tenho filha nessa idade de vocês, tenho um adolescente, mas tenho uma filha na idade de vocês, e às vezes eu procuro me espelhar nela com a aspiração de um jovem da sua idade. Do ponto de vista cultural até. Eu lembro que no final do ano a gente tem aqui um encontro, né, um happy hour aqui de Natal. E a gente discutindo qual seria a grade musical, a gente disse, rapaz, vamos trazer a banda Samba do Ernesto. Porque é uma banda de samba e composta por colegas jovens, inclusive 2 são filhos do auditor, né? De Robson, ele está aqui, Robson, tarde de manhã. E um é auditor fiscal, ingressante agora em 2023. Então vamos trazer a Samba do Ernesto, porque ele dialoga com essa juventude, né? E contratamos Samba do Ernesto até mais caro do que outras bandas, mas com esse objetivo. Infelizmente, a gente tinha, acho que uns 4 só colegas do outro concurso, né? E a gente fica botando a cabeça para funcionar, como é que a gente integra? Vamos fazer um encontro de juventude? Já conversei com o pessoal dos bancários, que também tem uma preocupação em integrar os jovens bancários. Eles disseram, a gente fez um encontro aqui da juventude bancária. Então, a gente fica pensando, mas aí eu quero ouvir de vocês, né? O que é que a gente pode fazer aqui para trazer essa juventude para se agregar ao sindicato, sentir as angústias? Porque um dos problemas hoje, você inclusive ia falar, né? Um dos problemas mais eu vejo como um problema é o trabalho home office. Ninguém se encontra com ninguém, ninguém conversa da angústia do outro, ninguém compartilha porque você está ausente. Tem colegas que moram em outro estado, você não vê. Ele não sabe o que a gente está sentindo, não sabe o que o colega está sentindo, o colega antigo, até o colega novo também. Então, isso é um problema sério de integração. Entendeu? Eu chego na Secretaria da Fazenda, tem gente da turma mais antiga, tem gente que eu não vejo há anos. Rapaz, cadê fulano? Está de home office. Então, é um empecilho a mais essa integração. Eu queria que vocês opinassem sobre isso, essas questões que eu falei. Como é que a gente... Qual é a receita na cabeça de vocês para a gente integrar essa geração? Se alguém tiver mais algum questionamento, fica à vontade aí, fácil para a gente fazer em bloco. Luiz. Zé Antônio, sobre essa questão do teletrabalho... Deixa o Luiz fazer a pergunta e você responde em bloco, para a gente não perder. Leva o microfone lá. Márcio, leva o microfone, né, Luiz, aí. Alô? Não, é apenas para dizer assim, que tanto o home quer, né, home office, né, o teletrabalho, como o trabalho presencial, eu acho que tem uma mesma similaridade, né? Agora, é salutar, em virtude do home office, né, ou teletrabalho, ter as reuniões presenciais.
certo? Mas não assim, eu acho que é um certo preconceito, né, opinião, né, em relação ao home office. Eu acho que, às vezes, quem trabalha em home office, talvez trabalhe até mais do que quem trabalha presencial. Porque quando você está fazendo home office, você está sempre, a depender da situação, em tempo integral, à disposição de quem está procurando o trabalho. Enquanto você não, quem trabalha presencial, cumprir o seu horário, termina e vai embora, né? Então, é só para dar esse adendo, que os dois são importantes, né? Mas falta esse plus, que é que o teletrabalho, o home office, deveria ter reuniões presenciais, né? Devia ter uma miscelânea, né? Devia ter uma parte do serviço, dependendo da situação, que houvesse esse contato. Que eu já trabalhei em home office também. Trabalhei de maneira extemporânea, foi de maneira extemporânea, mas é bom também. É muito bom, porque às vezes você precisa ter uma certa autonomia, que no trabalho presencial você não tem. Ok. Né? Mas os dois são bastante salutares. Bom, com vocês aí a palavra. Tá, bacana. Zé Antônio, essa é uma preocupação minha, inclusive, porque um dos discursos do secretário da Fazenda lá era a possível perda da cultura, o clima organizacional. Quando eu fiz o questionamento, a cultura e o clima organizacional só existe na capital, só em Belém, porque o nosso estado é continental e ninguém do interior se sente pertencente. Não existe clima nem cultura organizacional no interior. Para começar por aí. De toda forma, eu não sou entusiasta do teletrabalho 100%. É do trabalho híbrido, em que há uma necessidade, sim, de participação presencial. E aí, por que isso é importante? Porque tem que, sim, ter essa integração, tem que ter esse contato com o contribuinte. O cara, ele tem que ter esse traquejo, ele tem que ter. Não que não exista a possibilidade de um teletrabalho 100%. Podem haver hipóteses, às vezes, de uma pessoa que é tão excepcional, que ela contribui tanto, e que se a gente não der isso a ela, a gente pode perder ela para outro local, que eu prefiro pegar e negociar e conceder porque é uma pessoa. Agora, sim, o volume, a massa de servidores, entrando em um regime híbrido, que ele consiga trabalhar à distância e de maneira organizada, em uma escala cíclica, ele esteja sempre presente no órgão, tendo contato com o contribuinte, fazendo vistoria, fazendo auditoria, você consegue sanar esse problema. Porque isso é um meio termo que eu entendo saudável entre o interesse da administração, entre o interesse de quem é contra home office e entre o interesse da nova geração, que tem como pauta muito cara o teletrabalho. Então, é importante que você consiga oferecer essa oportunidade de poder ter essa ferramenta. É uma ferramenta de gestão. Você tem essa ferramenta de gestão, que é uma ferramenta que pode atrair e reter talentos. Ao mesmo tempo, você garante com mecanismos de controle rigoroso, tem que ter mecanismos de controle rigoroso, que garanta a produtividade, desempenho e a participação presencial. Então, quando eu fiz aquele estudo na comissão de estudos do sindicato, uma coisa que a gente se preocupou muito foi com o controle, como seriam os mecanismos de controle. E na regulamentação, que mesmo dizendo que nunca faria na gestão dele, ele acabou fazendo, depois de muita pressão. O secretário publicou a norma, muito aquém do que a gente desejava, com N ferramentas de controle para garantir o trabalho e garantir também a presença. Então, você tem sim a presença, tem sim a manutenção de um contato, de uma cultura. Mas isso não é totalmente ou absolutamente necessário. Porque hoje, me fala, quantas vezes você vai em um boteco, em um barzinho, uma mesa lotada de gente, e todo mundo está nos celulares conversando no WhatsApp. Será que o contato pessoal ele é tão obrigatório e absoluto assim? Eu acho que é relativo. Porque você pode ter uma parte presencial, uma parte à distância. Temos várias ferramentas de comunicação virtual. E o tema hoje do Congresso é o fisco digital. E não é só o fisco, a sociedade ela é digital. A gente tem que se adaptar. Então, a integração intergeracional passa por isso, em entender que a atual geração tem isso como pauta prioritária, é cara. Ela escolhe para onde ela quer ir quando oferece aquilo que ela quer viver, aquilo que ela entende que vai trazer qualidade de vida. E eu já falei lá em várias palestras que eu fiz lá no Pará e discursos para a administração, que dá para a gente contribuir para o Estado, dá para a gente aumentar a arrecadação, dá para a gente aumentar a produtividade e ser feliz. Dá para fazer tudo, dá para equalizar isso, entendeu? Essa é a minha visão do teletrabalho. Ela não é full home office, ela é híbrida, respeitando essas regras e garantindo o quê? Que é o principal.
o serviço à sociedade, a arrecadação. A gente tem que garantir que o recurso entre. É isso. Tendo isso aí coexistindo, vai funcionar. É isso. O colega ali queria... Acho que quer falar. Só... Respondendo à fala de Zé Antônio, basicamente, que seria a solução para a integração intergeracional. Eu acho que isso passa, basicamente, pelo que foi dito ontem por André Horta. As palavras moldam ideias. Quando entrei no Sindicato da Bahia, passou 3 meses eu queria sair. Mas por que eu queria sair? Porque não tinha um contato que seria próximo da minha realidade. Era tudo muito técnico, era tudo muito chato, tudo muito monótono, a bem da verdade. Eu estava odiando a experiência sindical, mas com 3 meses teve uma virada de chave, basicamente. Eu passei a interagir mais com o pessoal, e isso mais por culpa minha, de não estar gostando do trabalho. Porque eu me fechava bastante, eu não interagia bastante com o pessoal, e 3 meses depois eu estava fazendo piada, estava todo mundo brincando, estava todo mundo bebendo, confraternizando, e isso que me ajudou bastante a me aproximar do sindicato. Esse 1 ano e meio que eu passei no Sindicefaz da Bahia foi de extrema importância. E tudo isso por conta de uma mudança de palavra. A gente deixou de ser um negócio monótono de, não, faça isso, a gente está com reunião para isso, para aquilo, para todo mundo passar a confraternizar, todo mundo fazer piada, todo mundo brincar um com o outro, e isso tornou um ambiente de trabalho muito mais leve. Eu estava acumulando, digamos assim, não estava à disposição do sindicato, estava trabalhando na Secretaria da Fazenda e estava ajudando no sindicato. Então, era uma carga de trabalho absurda. Teve mês que eu não passei um final de semana em casa, só viajando a trabalho, ou então pelo sindicato. E depois que teve isso tudo de mudar a palavra, mudar o jeito que você fala com o outro, minha vida melhorou. Melhorou, assim, de ter muito mais disposição para ajudar no sindicato, ter muito mais contato com o pessoal, por mais que tivessem, muitas vezes, 3 vezes a minha idade, mas eu tratava todos como se fosse meu amigo, todos como se fosse da minha idade, porque o nível da fala se igualou. Não tinha ninguém falando de um jeito, não tinha ninguém falando do outro. Todo jeito de se falar era comum. Então, eu diria que a solução para a integração intergeracional passa justamente pela forma como a gente fala com o próximo. Eu, muitas vezes, tive que aceitar que 1 mais 1 é 3. E não porque mas porque é o melhor para a gente. Quem tem esposa sabe disso. Tem vezes que 1 mais 1 é 3. A gente tem que aceitar. Não adianta você ficar brigando com o outro, não adianta você ficar, não, 1 mais 1 é 2. Não, 1 mais 1 é 3, tudo bem. A gente vai, toca a bola para frente. E eu diria que, mais uma vez, o mais importante para a gente solucionar essa integração intergeracional passa basicamente pela palavra, passa basicamente como a gente fala com o próximo, passa basicamente como a gente trata o próximo. A gente tratando todo mundo igual, trocando ideia como se fossem amigos mesmo, eu diria que, para mim, é a solução. Aí o Largolo tem uma pergunta. Alô, Som, boa tarde a todos. Os nomes de vocês dois são estranhos ao estado de Sergipe, Dinamarca e Profeta. Mas sejam bem-vindos a Sergipe. Sergipe abraça vocês dois. A respeito do home office, na superintendência que eu trabalho, é voluntário o home office e é híbrido, ou seja, 2 dias em casa e 3 dias presencial. Na quarta-feira, todos do setor comparecem justamente para ver esse congraçamento, essa interligação. Eu acredito que dessa forma não tem problema. O problema está em passar o tempo todo em casa, em home office, essa é a questão. Aí vai virar um servidor tipo fantasma. Mas agora a questão, eu queria saber de vocês, a opinião, lá, a visão do Estado do Pará, do sindicato, a respeito dessa reforma tributária. É um elefante branco, eu considero um elefante branco, que não vai extinguir a carreira de auditor fiscal, como colocaram em xeque no dia de ontem, que a digitalização vai facilitar o trabalho do auditor. Agora, o problema está na centralização de Brasília, porque o bolo fiscal já é mal dividido entre os estados, que os deputados vivem mandando. Como é que pode um deputado dizer: mandei 1 milhão para Salgado, para os municípios, mandei 2 milhões para Lagarto? Não pode. Um senador, mandei 2 milhões.
Senador, deputado, não é para mandar dinheiro para lugar nenhum. É para legislar em benefício da sociedade. Então, essa reforma tributária, na minha opinião, ela vai centralizar o poder em Brasília. É isso que o governo quer. Para quê? Para que os governadores e os prefeitos fiquem com o Pires na mão, aumente o tamanho do Pires e da cuia para pedir recursos a ele. Quanto que o bolo fiscal, que hoje é 65% para a União, 17% para os estados e 16% para os municípios, que se fosse bem maior para que não se precisasse estar lá pedindo. A reforma tributária, o split payment, por exemplo. Os empresários já estão com campanhas nas redes sociais, jogando a população contra o governo, dizendo que o governo vai assaltar a população. Ora, eles estão acostumados a pegar o dinheiro dos impostos e gastar com carrão, com viagens internacionais, com fazendas e tudo mais. Esse split payment já é exercido nos Estados Unidos há mais de 20 anos. E aqui no Brasil, ninguém coloca. Ninguém tem coragem de colocar. Entra governo, sai governo, e eles não têm coragem de colocar. Conclua, por favor. Então, concluindo, eu disse de manhã que ia colocar aqui a minha opinião. Essa reforma tributária não vai afetar o trabalho do auditor. O auditor vai continuar com sua dignidade, com sua integridade. O problema está na centralização. E a história já mostrou, o Império Chinês caiu, o Império Romano, Otomano e Pérsia caíram. E não se justifica uma centralização desse tamanho. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Obrigado. Eu sugiro, profeta Idino, responde a ele e já faz as saudações finais. A ele. Hélio, sobre esse assunto da reforma tributária, quando estavam os debates já para acontecer, eu ainda nem era auditor fiscal, já estava estudando, já estava vendo. E eu já vi um bocado de falha, já vi um bocado de coisa que eu já imaginava que poderia acontecer, muita gente pensou isso, mas fizeram, aconteceu. Qual é a opinião do sindicato? Eu confesso que a gente não tem uma opinião formada para dizer é certo ou errado. A gente tem muitas críticas a várias situações, centralização. A gente estava com essa preocupação em relação à categoria, à classe. Depois de muita luta das entidades, FENAFISCO, foi conseguido colocar lá na reforma tributária a previsão da LONAT. Foi uma mínima, mas assim, nem conseguir regulamentar isso está conseguindo. Quando se pensa, você falou de split payment e outros assuntos, o pessoal critica muito isso aí por conta que o fluxo de caixa eles vão perder, que seria utilizar o recurso tributário para pagar daqui um mês, enfim, tinha isso e não vão ter mais. Só que até isso ser implementado, tem gente até que fala que não vai nem funcionar, que não vai nem dar certo a reforma tributária. Tem gente que fala que vai cair no STF com algum tipo de ADI. Tem muito. É uma coisa que é tão incerta realmente que eu não consigo pegar e dar uma opinião geral sobre a reforma tributária. Tenho críticas, tenho preocupações com nossa carreira, com a categoria, tenho sim com essa centralização, porque vai haver uma disputa muito grande, política inclusive, para irmos para o comitê gestor, verbas indenizatórias, poder, política, direções, funções, morar em Brasília, tem vários fatores. Então, assim, isso é um detalhe da parte prática da reforma tributária. Tem muitos outros problemas práticos da reforma tributária que a gente só vai descobrir quando estiver acontecendo, porque é uma obscuridade, é uma mata escura, realmente não temos ideia. A gente não tem total noção ainda das alíquotas dentro de cada estado, a gente já tem parâmetros gerais, a gente não sabe de nada. Já começaram a exigir nas notas fiscais, parte do IBS, já adiaram para 2027, porque não está dando certo, não estão registrando as notas fiscais nesse sentido. Então, não está funcionando nesse momento, já era para estar funcionando, será que vai funcionar em 2027? Então, assim, é temerário como aconteceu, houve uma fragilização do Pacto Federativo muito grande, essa centralização vai ter essa utilização, sim, se dentro dos entes federativos já acontecia muito isso, imagina como é que vai ser agora lá. Eu tenho preocupação, mas eu acho que, ao mesmo tempo, a classe fiscal ela vai se fortalecer um pouco também.
esses últimos meses, você vê essa onda de concursos fiscais, é a preocupação dos estados em colocar gente para trabalhar em prol da reforma tributária, com certeza. É 300 vagas no Ceará, é 300 vagas no Pará, 300 vagas em São Paulo, 200 no Tocantins, não sei, é muita, nunca vi concurso com tanta vaga, porque precisa de gente. Muita gente aposentando e precisa de gente nova, ali com muita informação em tecnologia da informação, informação nessa reforma. Então, cara, é preocupante, mas a gente vai continuar trabalhando, lidando com cada problema que vai acontecer ainda, sabe? Tem muita coisa que vai acontecer, eu não tenho ideia de como é que vai ser quando surgir um outro problema prático. Tem muitas ADIs que já foram até julgadas, a ADI das deficiências que só podia ser severa, agora são todas. Tem várias situações que estão acontecendo. Por fim, minha conclusão é essa. Eu não tenho uma opinião formada, enquanto entidade assim, de fisco, sobre a reforma tributária. Eu te passei aqui minha visão pessoal como auditor, que construiu isso desde antes de me tornar auditor, né, 3 anos atrás. Por fim, a gente caminha para o encerramento, já está no horário. Eu agradeço muito o convite, a hospitalidade de todos os sergipanos, adoro Aracaju, já vim a Aracaju aqui na época da prova, do concurso passado, adorei a cidade. Infelizmente estava chovendo muito, não pude aproveitar a praia, mas agora está linda, pude aproveitar. É isso, eu vou passar a palavra para o profeta finalizar e muito obrigado. Sobre a reforma tributária, eu não tenho uma opinião formada, basicamente, mas eu queria agradecer aqui, Zé Antônio, pelo convite. É uma experiência inédita para mim palestrar, basicamente. Nunca tinha feito isso, nunca estive na frente do palco. E a minha palavra final, além do agradecimento a Zé Antônio, ao Sindifisco Sergipe, ao Estado de Sergipe, à cidade de Aracaju, é que a gente realmente precisa ter união. Nós somos uma categoria importante para o Estado, a administração tributária é essencial, e é de suma importância a gente se integrar, a gente unir forças, porque desígnios entre a própria categoria só acaba prejudicando nós mesmos. E é com isso que eu encerro aqui. Mais uma vez agradecer a todos e obrigado por tudo. Valeu, profeta, valeu, Dino, muito obrigado. Vocês realmente corresponderam à nossa expectativa. Eu acho que vocês deram o recado muito bem. Está transmitindo pelo YouTube. Depois a gente bota nos grupos também toda a gravação para quem não compareceu assistir. Mas valeu. Vocês podem sentar aí e aguardar. Eu não sei se planejam conhecer mais Aracaju, mas vocês é quem diz. Mas tem uma cadeirinha ali para vocês ficarem à vontade. Sim, rapaz, tem uma lembrancinha aqui, ó, já ia esquecendo.